Meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Uma cidadezinha às margens do lago de Genezaré, encantadora e de uma beleza exuberante, olivais verdejantes, figueiras, tamareiras, pessegueiros, faziam um cenário iluminado daquela região. No lago, as águas piscosas, e na praia, redes abertas, pescadores que iam e vinham, as redes abertas ao sol. Aquele lago que piscava, aquele sol que derramava a sua luz e iluminava aquelas vidas simples, vidas que buscavam no dia a dia a felicidade. Cidade pesqueira, Cafarnaum, Cafarnaum da Galileia. Esse foi o cenário que o pastor escolheu para arrebanhar as suas ovelhas. Este foi o cenário em que o rouxinol resolveu cantar o mais belo hino de amor à vida que se tem notícia. A sua presença convidava as almas a reflexões profundas. A sua figura majestática envolvia aqueles que se aproximavam, que se sentiam tocados nas fibras mais íntimas do coração. Ele havia há algumas horas curado um leproso e tinha dito a ele: não fale para ninguém. Algumas horas depois, havia curado a sogra de Pedro, que também silenciou em relação ao ocorrido, mas era impossível conter aquela onda de entusiasmo, de alegria e de esperança que contagiava a todos. Ele estava na casa de Simão Pedro e a multidão também estava lá. Miseráveis, doentes, feridos, aquela massa humana de sofredores estava ali. E ele servindo e amando. A sua figura levava paz e consolo às criaturas. Todos desejavam estar com ele. Todos desejavam ouvir a sua voz. Todos queriam o toque das suas mãos. A pouca distância dali, havia um homem chamado Natanael ben Elias. E Natanael, há muitos anos, sofria de uma doença que surgiu a princípio como febre pertinaz, mas que durante a sua progressão o levou à cama e depois à paralisia das pernas e dos braços. E Natanael ben Elias ouviu falar de Jesus e o seu coração se encheu de esperança. Ele queria buscar o Mestre. Ele queria a cura da sua enfermidade. Falou com seus amigos. Ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, às margens do Tiberíades, do lago de Genezaré. E ele pediu aos seus amigos que o levassem lá para ter com o Rabi. E assim fizeram. Uma padiola improvisada, deitaram Natanael e levaram para o encontro com Jesus. Entretanto, ao se aproximar da casa de Simão Pedro, Natanael percebeu de imediato
a impossibilidade da realização do seu sonho, do seu desejo, pois a multidão tinha invadido a casa de Simão Pedro. A multidão estava na varanda, estava nos fundos, estava em torno da casa. Seria impossível vencer aquela barreira humana para ter com Jesus. E Natanael bem ali se desespera e chora. Mas quem tem amigos tem tesouro. Os amigos resolveram dar um jeito, ir pelo canto, e conseguiram subir no telhado. E conseguiram afastar as palhas que cobriam a casa de Simão. Imagine o que Simão achou dessa ideia. Mas o amor supera os obstáculos. E conseguiram descer Natanael do teto até onde Jesus se encontrava. Lá dentro da casa de Simão, sacerdotes, levitas, estudiosos do povo judeu estavam lá. E Jesus, vendo Natanael ali no chão, deitado em sua padiola, Jesus se aproxima e lhe diz: os teus pecados estão perdoados. E naquele momento os sacerdotes, os levitas, os estudiosos que estavam ali começaram a murmurar: como pode? Ele não tem autoridade de perdoar pecado. Como pode ele dizer que os pecados estão perdoados? Só quem perdoa pecados é Deus. E Jesus percebeu o que se passava no coração daqueles homens. Ouviu murmurar. Olhou para eles e disse: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ele olha para Natanael e diz: Natanael, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E naquele momento Natanael sentia um frêmito que percorria todo o seu corpo, uma energia nova, e ele começa a tremer, e as pernas começam a se movimentar, e os braços. E Natanael se levanta, pega da padiola, ele estava deslumbrado, olha para Jesus, agradece e sai feliz. O Cristo mostrava naquele dia, naquele instante, mais uma vez, o seu poder. Natanael se afasta e Jesus continua a sua tarefa de amor. Ele se entregava todo, completamente. Ele se entregava de corpo e alma, porque ele amava aquele povo, como continua nos amando até hoje. E continuou o resto daquela manhã, o resto da tarde inteira, curando cegos, surdos, aleijados, endemoniados, loucos, doentes de vários matizes. Jesus curava a ponto de chegar à exaustão. No finalzinho da tarde, no crepúsculo, no início da noite, Jesus estava exausto. O suor escorria-lhe pela face. Simão Pedro percebeu que Jesus precisava naquele momento de ajuda, de sair dali para descansar um pouco, porque ele estava num corpo de carne e osso. E Pedro, daquele jeito que nós sabemos: gente, pare, por favor, parem, o mestre está cansado, deixa ele descansar um pouco. E carinhosamente pegou Jesus pelo braço, e os dois saíram pelo fundo da casa em direção ao lago.
e lá estava a noite. A noite linda de Cafarnaum. Aquela noite de primavera, onde as estrelas, elas cintilavam no céu como diamantes no azul anil do firmamento. O vento que vinha do mar da Galileia sussurrava nos ouvidos de Pedro. Jesus sentou-se perto de uma árvore, de uma amendoeira, cujas raízes estavam exteriorizadas. Jesus sentou-se e olhou o firmamento. Simão Pedro observa o Mestre, a sua figura em perfil, os seus cabelos amendoados, o seu porte austero, mas ao mesmo tempo meigo, a sua fisionomia doce, o semblante naquele momento cansado. E Pedro fala para si mesmo: como é lindo o meu Rabi, como é lindo, como é belo o Mestre. Pedro estava encantado. Pedro estava magnetizado com a energia que saía de Jesus. Queria ele ficar ali para sempre. Estava feliz porque recebia Jesus em sua casa. Fora Cafarnaum, a cidade escolhida pelo Cristo para começar a sua tarefa. Fora na sua casa que Jesus se colocou para atender as pessoas. Pedro estava tão feliz, tão emocionado, tão enlevado, que só depois ele foi perceber que Jesus chorava. E Pedro se inquieta, é tomado de surpresa e diz: Senhor, por que o Senhor está chorando? E Jesus olha para Pedro. Chora o Pedro de tristeza e de compaixão. Eu estou compadecido. Como assim, Senhor? Você se lembra de Natanael, do homem que desceu através do seu teto numa padiola? Claro, Senhor, o Senhor mostrou o seu poder diante dos sacerdotes, dos escribas, de todo o povo. Você ainda não entendeu, Pedro. Eu também não exijo entendimento. Mas eu choro por Natanael, porque agora eu vejo, olha a visão do Cristo. Eu agora vejo Natanael bebendo no meio da prostituição, bebendo muito e dizendo e fazendo coisas promíscuas. Eu choro por ele, Pedro, e por todos aqueles que tomam essa conduta depois da cura, porque eu sei que no futuro a situação que se encontrarão será bem pior da que estavam antes. Olhe como Jesus faz o link da lei de causa e efeito. Ele havia curado Natanael ben Elias. E Natanael foi se entregar aos excessos da vida no mesmo dia. E isso nos convida a reflexões profundas em muitas fases da nossa própria vida, de cada um de nós, em períodos da nossa existência. O momento que estamos com a saúde,
e a vida canta como uma primavera, para que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, por causa de nossas escolhas, o nosso corpo adoece pelos excessos, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, seja na alimentação, seja nos alcoólicos, seja na sexualidade, todos os excessos, seja nos sentimentos de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento. Tudo isso faz adoecer o nosso corpo físico. E a doença nos traz reflexão. A doença nos convida a repensar a vida, a repensar os hábitos, mesmo aquela doença que surge independente de nossas atitudes. Aquela doença que surge como uma prova, como uma expiação, quem sabe, de vidas passadas. A doença nos convida a analisar qual o sentido da vida. Muitas vezes, a sensação da proximidade da morte nos convida a pensar qual caminho nós estamos seguindo, por onde nossos pés estão caminhando. E de repente, no terceiro momento, vem a cura. Não é? Primeiro momento, a saúde. Segundo momento, a doença. No terceiro momento, a cura. A cura que surge como uma nova chance. A cura que surge como um recomeço. Uma nova oportunidade de novos direcionamentos, de novas atitudes, de novos comportamentos diante da vida, diante dos semelhantes. E muitas vezes o nosso comportamento era e é igual ao que teve Natanael ben Elias, que era saudável, ficou doente, solicitou a cura, recebeu a cura e depois da cura se entrega aos excessos e com certeza enfermar novamente. A história de Natanael ben Elias nos convida a reflexões profundas sobre o que é melhor para nós. Muitas vezes a doença nos é um freio para evitar quedas maiores. Muitas vezes não sabemos como nos comportar depois da cura e cometemos os mesmos deslizes, os mesmos desregramentos. Naquela noite, em Cafarnaum, olhando as estrelas, Jesus olhava para o futuro da humanidade, de todos nós, nós que recebemos a bênção da vida, a alegria da fé, e muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que a vida nos proporciona para edificarmos o reino em nossos corações e nos transformarmos em instrumentos de paz, de amor e de fraternidade nas mãos de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Que Ele nos abençoe.